iniciar aqui. Então, onde é que ele está aqui? Open. Bom. No final da aula passada, a gente estava nesse comando de move, tá? Aqui tem os comandos, a gente fez... Eu não salvei, mas a gente fez o erase, fez o explode, fez o fillet, o chamfer. Essas coisas aqui a gente não fez. Breakpoints aqui a gente não vai fazer. O tree a gente ainda vai fazer. A gente tá para falar do move e do copy, tá? E para falar do move e do copy, a ideia do move é o seguinte. Vou desenhar uma coisa aqui do lado, repetindo um pouco da outra anterior. Eu tenho um círculo, eu posso entrar no comando move, eu entrei com a tecla M, pode ser clicando aqui, a gente já viu que chega no mesmo lugar. E aí ele entra no modo de seleção de objetos. Eu vou selecionar os objetos que eu quero mover. Posso ir selecionando ou desselecionando com o Shift apertado objetos, ou simplesmente clicando para agregar na seleção. Uma vez que sua seleção está certa, você aperta o Enter ou a barra de espaço, e aí ele vai pedir o Displacement, que são exatamente 2 pontos. A gente vai clicar em 2 pontos, o ponto inicial e o ponto final. O objeto vai estar para todos os sentidos na mesma distância em relação ao ponto inicial e ao ponto final, depois de movido, tá? É a ideia de um vetor. Você define um vetor através de clique em 2 pontos, você vai ter uma linha. Como tem um ponto inicial e ponto final, você vai ter um vetor. Qualquer linha que eu desenhe que tenha a mesma direção dessa linha, um ponto inicial e final, e a mesma distância, direção, sentido e tamanho, vai mover o objeto para o mesmo lugar. Tá? Se vocês duvidarem no copy, a gente vai, que é a mesma lógica e tal. E a gente tem que ajustar os snaps. Ó. Quando eu tenho um objeto dele, quando eu tenho uma linha, por padrão meu AutoCAD tá. Eu vou desenhar outra linha aqui. Por padrão meu AutoCAD consegue identificar o ponto final e o ponto inicial. Só que tem vários snaps que a gente pode configurar. Eles ficam aqui embaixo. Um jeito de acessar é aqui. Clicando nesse botão daqui, eu marquei esses todos aqui, de endpoint até insertion. É isso daqui que eu marco. E é isso aqui que vai me permitir, por exemplo, acessar o quadrante de um círculo, tá? Tem outra maneira de acessar esse menu, que é aqui com o Shift ligado, clica com o botão direito, e aqui eu tenho o Snap Settings. Tudo que eu posso clicar aqui vai ser temporário, tá? Eu não deixei o meu perpendículo ligado. Como é que eu vou acessar o perpendículo? Eu estou com um line aqui, e eu quero fazer essa linha perpendicular a essa linha de cá, tocando nessa linha perpendicular. Eu posso vir aqui, Shift, botão direito, escolher o perpendículo e marcar ele aqui. Eu quero pegar um ponto qualquer em cima dessa linha daqui. Eu vou Shift, botão direito, e pego aqui um negócio que chama Nearest. E aí, tem que estar no comando Line, Shift, botão direito, Nearest. Ele não pega mais o endpoint, ó. Para o próximo clique, ele vai usar só um comando. Ele pegou um ponto em cima dessa linha, tá? Sem o comando Nearest, sem a precisão Nearest, eu vou tentar clicar aqui no objeto e ele não vai pegar um ponto em cima dessa curva. Ele vai pegar o endpoint, o midpoint, mas não vai pegar um ponto qualquer que eu queira nessa curva. Tá? Por padrão, então é isso daí. Agora com isso aqui ligado, ó, e outra coisa, eu estou no meu move, eu posso chamar o comando move, M-Enter eu chamei, selecionar meus objetos, e aí depois que eu terminar minha seleção, eu vou apertar o Enter de novo. E aí ele vai mudar
para pedir as duas linhas. Eu posso fazer diferente também. Eu posso pular essa etapa de seleção. Eu posso selecionar os objetos primeiro, depois chamar meu comando move, chamar pelo ícone aqui, que dá no mesmo, e aí ele já vai direto para especifique o ponto base. Esses exercícios são, esse daqui é o original, esse daqui é o final, e esse daqui eu vou ter que fazer alguma coisa usando o comando que está aqui, inclusive com o atalho do lado, para transformar o original no final. Move de novo, clico aqui e clico aqui. E aí eu transformei esse objeto, transformei isso daqui que eu tinha nesse segundo elemento, tá? O copy é a mesma coisa. Se eu estou com um objeto aqui que eu quero copiar, eu posso digitar os atalhos CP ou CO, ou ir aqui no copy aqui em cima. Cadê o copy? Copy aqui, ó. Eu posso selecionar primeiro. Se eu não selecionar, digitei CO aqui. Ele entrou no modo de seleção. E aí eu seleciono tudo que eu quero copiar e dou Enter para sair do modo de seleção. Ou posso selecionar primeiro e chamar o atalho, que ele vai logo para a parte dessas medidas. Tá? Eu vou clicar num ponto e no outro. Ele vai ter basicamente duas diferenças em relação ao Move. É que ele permite que eu continue copiando a partir desse ponto base. Tá? Lembrando aqui, ó, eu cliquei aqui, sei lá, o equivalente é isso aqui. Cliquei nesses dois, nesse ponto inicial e nesse final. Eu posso, se eu mover essa linha para qualquer lugar, ó, da tela e fizer um copy aqui, CO, e vim daqui para cá, ó, ele vai cair no mesmo lugar. Se eu pegar aqui e mover essa linha de novo para qualquer lugar aqui da tela e fizer um copy e clicar daqui para cá, ó, agora eu tenho três objetos ali, um em cima do outro, porque ele copia para o mesmo lugar, tá? Você clicando em dois pontos que estejam nessa relação aqui, a distância em x e a distância em y sendo igual, em qualquer lugar da tela ele vai para o mesmo lugar. Ele vai fazer o mesmo comando. O que ele pede é um vetor. Geralmente, o que a gente vai fazer é usar os snaps para mover com precisão. A gente não vai a gente pode mover uma coisa assim de qualquer maneira, mas a ideia é a gente mover com precisão nossos objetos, tá? Aqui no copy, ó, seleciona o objeto. Eu gosto de selecionar primeiro, não entrar na malha, naquele negócio de edição. E aí, para eu criar esse negócio daqui, ó, opa, eu tenho que vir aqui, né? O exercício assim, CO. Eu vou clicar aqui nesse quadrante e nesse de cá. E ele, por padrão, continua copiando, ó. Eu copiei uma linha inteira baseado nessa lógica. Depois eu posso selecionar todos eles, ó, e vir em CO aqui e ir copiando até chegar nesse desenho que eu tenho aqui do lado. Certo? Essa é a ideia do copy. O copy e o move são muito parecidos à lógica. A diferença é que você pega o primeiro ponto base no copy e vai... Você continua copiando essas coisas, tá? Continua seguindo com ele. Offset a gente viu na aula passada. A gente está mais ou menos nessa move, copy, mirror. O espelhamento, tá? Eu tenho aqui um mirror. Mirror está aqui. O mirror é o espelhamento. Como é que eu saio desse objeto aqui para chegar nesses de cá? Eu vou chamar meu comando mirror. Ele está aqui em cima, ó, esses dois triângulos aqui espelhados. O atalho é MI, como ele está mostrando aqui. E eu seleciono o objeto que eu quero copiar. Eu estou no modo de seleção, igual ao copy e o move. Eu estou no modo de seleção aqui embaixo, ó. Ele continua me pedindo select objects. Ok. Eu já terminei de selecionar já, porque é um objeto só. Eu dou Enter. Primeiro ponto da linha de espelho.
e segundo ponto da linha de espelho aqui. Depois ele vai te perguntar, ou na tela ou aqui embaixo, se você quer apagar o original. E por padrão aqui ele está como no. Tá, eu vou dar Enter e ele vai. Para quem usa o Dynamic Input, que eu ativei aqui agora com a tecla F12, vou apagar aqui e fazer de novo. Ele vai ser bem parecido, Mirror. Digitei aqui, selecionei os objetos e dei Enter. Cliquei num ponto e cliquei no outro. E essa opção vai fazer aqui. Você quer apagar o original? Sim ou não? Vou clicar em não, tá? E ele vai ficar assim. E embaixo eu tenho outro exemplo de Mirror, que vai ser tudo igual, só vai mudar o final. Dessa vez eu vou selecionar meu objeto primeiro e entrar um comando Mirror, e ele vai me pedir 2 pontos dessa linha de espelhamento. Eu tenho esse ponto aqui e esse de cá. Apagar os objetos iniciais? Sim. Eu apaguei aqui, ele está invertido. Ok? Essa é a lógica do Mirror. Ok? Tranquilo, Mirror, pessoal? Agora o Rotate. Rotate o Scale. O Rotate é o seguinte, ó. Eu quero rotacionar esses objetos para cá. Eu vou fazer uma cópia aqui do lado e mostrar uma coisa, ó. Eu vou selecionar os objetos primeiro. É bom, se eu chamar o comando primeiro, RO, Rotate, ele entra no modo de selecionar objetos. Eu vou clicar nesse aqui. Se eu cliquei aqui em algum por engano com o Shift, eu elimino e sem o Shift eu acrescento a seleção. Ele fica nesse modo de seleção até você apertar Enter ou barra de espaço, essas coisas. Aí ele vai pedir um ponto base. Qual é a diferença? Se eu pegar meu ponto base aqui, ó, eu rotaciono em torno desse ponto. Se eu pegar o meu ponto base em outro lugar, eu vou rotacionar também, mas em torno de outro ponto, tá? Em um ponto diferente. Eu posso copiar os objetos ou posso fazer por referência. Eu vou fazer esse exercício aqui primeiro, ó. Aqui, pelo que eu vi, como é que ele está rotacionando esses objetos aqui. Para rotacionar aqui e ele ficar nessa posição, é um pouco estranho, eu não sei onde é que é o ponto. Esse objeto daqui, esse primeiro. Ver se eles têm a mesma distância. Daqui para cá, 7,42. Daqui para cá, 7,48, 7,2. É a mesma distância. Tá, eu não sei exatamente. Eu tenho que pegar esse objeto e rotacionar para ele ficar assim. Tá, eu acho que eles foram rotacionados individualmente. Não sei como é que isso aqui foi parar nesse. Não sei qual é o ponto de rotação que foi usado aqui exatamente. Mas basicamente vou selecionar os dois objetos. Vou escolher um ponto para rotacionar, que é aqui. Tá. Vou escolher um ponto de rotação aqui, ó. E vou rotacionar meus objetos aqui, ó. Peguei aqui esse centro, rotacionei para cá. Eu acho que sim. Mas essa distância aqui está diferente, ó. Essa aqui não é a mesma que essa. Eu não sei se rotacionou eles individualmente, por algum outro ponto, mas enfim. A lógica do rotate é essa daqui. Eu chego aqui, pego um ponto de rotação, eu consigo pegar até o centro desse objeto, porque eu estou aqui com o snap, ó, Object Snap Settings, é a mesma coisa que está lá. Eu tenho aqui um negócio chamado Geometry Center. Eu tenho o centro de círculos e arcos e o centro de geometrias fechadas. Então eu posso pegar o centro desse objeto aqui e posso digitar aqui menos 90. Ele vai ficar assim.
Bom, tem uma outra situação do rotate que é o seguinte. Vou desenhar aqui um retângulo qualquer, aqui do lado, e vou desenhar uma linha aqui nessa situação. Se eu quiser rotacionar esse meu objeto para chegar nessa linha daqui, sem saber que ângulo é esse, poderia medir o ângulo e digitar. Mas aí tem uma outra situação do rotate, que é isso aqui, ó. Selecionei o objeto e cliquei em rotate. Aí ele vai pegar um ponto base. O ponto base que eu quero é esse daqui. Tá? E aqui eu estou rotacionando. Eu posso ir aqui no olho e ele nunca vai dar certo, tá? É da natureza do AutoCAD que ele não dê certo assim. Mas eu tenho aqui uma opção de referência, ó. Aí ele especifique a referência. Eu vou especificar aqui, isso daqui é a minha referência. Eu quero que esse ângulo, ó, vá parar aqui, tá? Voltando aqui, o que é que eu fiz? RO, o comando rotate. Qual é o ponto base da rotação? Vou escolher esse de cá. E aqui eu tenho a opção de referência. Ou digito R e Enter, ou clico aqui na minha barra de comandos, na linha de comando. Perdão, referência aqui. Eu cliquei nele aqui. Aí ele especifique o ângulo de referência. Eu quero esse ângulo daqui como referência. Agora, especifique o ângulo final. É esse aqui do final, ó. Pronto. E ele está alinhado certinho com a minha linha, tá? Você clicou nos pontos certos, ele vai funcionar. Eu uso, por referência, é muito comum você fazer esse tipo de rotate, tá? Quando você está trabalhando com coisas que não são ortogonais. Quando você está com ortogonal, você vai ali, mas às vezes até isso aqui é melhor do que digitar o ângulo do objeto. Tá? Então, Mirror Rotate é esse. Daqui. E a gente tem todos esses comandos daqui, ó. Esse Fillet Chamfer Offset não tem exatamente aquele Select Mode. Esse daqui todos tem um Select Mode para a gente fazer. A gente seleciona os objetos e depois chama o comando ou chama o comando, entra numa fase de seleção e depois você vai para o comando em si. Depois da Enter, o comando passa para uma segunda fase e vai para esse ponto de seleção, tá? Antes de falar dos outros tipos de comando de seleção, eu queria voltar aqui para um comando de desenho, que é você desenhar um ponto, tá? Desenhar um ponto não é tão usado assim, mas tem comandos que são baseados no desenho de ponto que são bastante usados, tá? Esse daqui é o comando de ponto. Se eu clicar aqui, eu desenho um ponto. Esses divide e measure são comandos que permitem, você vai criar pontos, você vai criar divisões iguais, de segmentos iguais, tá? Esse aqui é um comando de configuração dos pontos, de como o AutoCAD representa um ponto. E esse aqui é um comando que vai ter uma relação com esse que é bom de explicar nessa situação. Então, eu vou falar desses 3 comandos aqui, de como configura a aparência do ponto, do que são essas coisas assim. Tem um comando ali, ponto, chamado PO, que eu vou desenhar um ponto. E a princípio, ó, o ponto é uma coisa muito miudinha aqui na minha tela. Ó. Eu mal consigo enxergar o que é que está acontecendo aqui. Eu desenhei um ponto, mas ele é muito pequenininho. E ele dificulta, essa maneira, dificulta que você enxergue esse ponto, tá? Aqui nos comandos de desenho eu vou ter points, aqui ó, multiple points, acho que é esse PO mesmo que eu fiz. Se eu fizesse aqui, não, é um ponto só. Esse aqui eu tenho multiple points. Eu acho que é POS o atalho dele. Não. Mas ele tem um comando de múltiplos pontos, que eu vou desenhar aqui muitos pontinhos aqui. Mas às vezes é preferível que você represente esse ponto, que o AutoCAD te mostre esse ponto de uma outra maneira, quando você está trabalhando. De uma maneira que seja mais fácil de enxergar. O comando não é tão usado assim, você desenhar pontos. Em alguns, você geralmente cria o ponto por uma outra maneira, é o mais comum, tá? Mas aqui tem esses pontos. Eu não consigo enxergar eles direito na tela. E aí que entra esse comando daqui, ó. Esse
P-Type ou PT, a sigla dele, que vai te mostrar, vai te permitir configurar como é que o ponto é mostrado. Você pode mostrar ele com um pontinho pequeno, você pode não mostrar nada de ponto, ou mostrar umas figuras assim um pouco maiores sobre esse ponto. Essa daqui é muito usada, ó. Inclusive, aí meus pontos passaram a ser essas coisas aqui, tá? Inclusive, para a gente poder fazer uma linha com o a partir de um ponto, ó, se eu botar aqui um L, ó, eu não pego uma linha, eu não pego esse ponto como um endpoint. Ele não é um endpoint, ele não é um ponto final de uma linha ou de um arco. Ele é um ponto, um objeto ponto. E o snap que é associado a ele é esse aqui chamado de node. Podia chamar de point, né? Para ter uma lógica, mas não, ele chama de node, que vai ser um negócio que vai permitir. Se eu estou com o meu node ligado, ó, eu consigo fazer um liga pontinhos aqui. Não deu certo o meu desenho, ficou faltando um ponto aqui. Mas assim, você consegue fazer linhas relacionadas aos pontos, tá? E esse. Vou deixar os pontos aqui na tela. Vou voltar para aquele comando do atalho PT. Ele tem aqui o tamanho do ponto, ó. Meu ponto está sendo 5% da tela. Ele está configurado para ser 5% da tela. Mas quando eu dou zoom in e zoom out, o ponto continua do mesmo tamanho. Às vezes você está trabalhando aqui, o ponto não tá grande demais para o que você quer. Às vezes, se você tem muitos pontos, eles ficam difíceis de ver. Você tem os comandos regen, que ele vai redesenhar elementos da sua tela e vai colocar o ponto na escala que você definiu. Esses comandos aqui que estão aqui embaixo, ó, que são outros também. O regen, o RE e o REA, que eles vão redesenhar seus elementos de ponto. Tá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Como é que eu vou usar o ponto de fato? Eu tenho uma reta e eu quero colocar uma coisa no meio dela. É fácil, né? Eu chamo o comando line, uso o snap de midpoint, que ele já está selecionado aqui, ó. Ele já está configurado aqui para eu achar o midpoint de um objeto e ele já vai achar. Mas eu quero dividir essa linha aqui em 3 vezes, tá? Eu quero botar 3 objetos espaçados 3 vezes, ou 5 vezes, ou qualquer outro número de vezes que a gente queira. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou usar um comando chamado divide, que é esse que está na sequência aqui, ó. O atalho dele é div. Ele fica num comando de desenho, se não me engano, ó. O divide e o measure são os dois que a gente vai falar. Eles são escondidos aqui. O divide ele tem um negócio. Aí, select object to divide. Ele não aceita a seleção anterior. Se eu tiver com uma coisa selecionada e clicar em div, ele deseleciona o que eu quero. É um objeto por vez que ele vai te permitir selecionar. Eu clico nesse objeto daqui e entre com o número de segmentos que você quer dividir. Eu vou digitar 3. E ele desenhou 2 pontos aqui para mim. Que está dividindo aqui em 1, 2, 3 partes. Minha linha continua inteira, na verdade. Ele só me diz quais são os pontos dessa linha, os pontos que dividiriam essa linha em 3 partes. E aí eu posso colocar, sei lá, fazer um círculo aqui no começo da linha, com um raio qualquer, ponto 2, está aqui meu círculo, e eu consigo depois copiar ele, ó, para essas regiões aqui. Lembrando que se eu tivesse usar aquele PT de novo, se eu tiver com isso daqui, ó, eu nem consigo enxergar onde é que estão os pontos que eu desenhei. Por isso é importante você ajustar o P-Type, que eles chamam, né? O nome do comando todo é P-Type. Eu não lembro onde é que ele fica, eu sei que aqui eu chego nessa telinha, tá? E aí eu coloco ele para cá, ele vai vir aqui, ok. E se eu estiver aproximando, se eu estivesse dividindo isso, por exemplo, deixa eu fazer outra linha aqui do lado, botar ele, sei lá, assim, e fazer aqui um div, selecionar a reta de novo, porque ele não aceita, 5 vezes,
Era isso que eu queria fazer aqui. Às vezes o ponto está grande demais, tá? Tá até me atrapalhando. Aí eu tenho que usar o comando regen, RE, para ele vir para um tamanho mais razoável. Isso é uma coisa do AutoCAD e muitos programas mais novos não tem. Você não tem que regenerar o ponto, os objetos se atualizariam automaticamente para o programa, tá? É legal saber isso daqui, isso às vezes ajuda. E tem também uma outra versão do regen, que é o regen null, que só faz sentido se a gente tiver com múltiplas telas mexendo, usando ele, tá? O measure é parecido, a lógica é parecida. Se eu tiver uma linha aqui, na verdade o measure, se eu tiver uma linha aqui, eu vou chamar o ME, o Select Object to Measure, ele vai distribuir pontos ao longo do meu objeto. Mas a ideia não é dividir igualmente. É você estabelecer uma distância, sei lá, de 2 metros, e aí ele vai colocar pontos a cada 2 metros. DI, para chamar a distância. Daqui para cá eu tenho 2 metros. Daqui para cá eu tenho 2 metros. E daqui para cá eu tenho o que sobrou da minha reta, tá? O que faltou, não teve mais 2 metros, ele não foi. Isso aqui é útil em projeto de vias. Vai fazer um loteamento, vai definir as vias. Você vai fazer um negócio que chama estaqueamento, que por padrão é a cada 20 metros. Você pode fazer em mais ou em menos. Você vai botar um ponto de referência daquela sua via a cada 20 metros e você vai ter as coordenadas daquele ponto para seu negócio dar certo, né? O médio, vou fazer de novo ele aqui, ó. Vou apagar isso aqui e vou chamar ele de novo. ME, selecionei o objeto e digitei 2. Dessa vez ele fez a mesma coisa, só que ao contrário, ó. Ele começou a medir meus 2 metros daqui para cá e aqui ficou o que sobrou. O que varia no measure, no divide, que é igual, não vai ter diferença. No measure, a questão é a seguinte, ó. Se eu clicar na reta mais próximo desse extremo da reta, ele vai começar a medir o measure desse ponto para cá. Se eu clicar no outro extremo, ele vai começar do outro lado e eu posso provar. ME, seleciono esse objeto, clico em 2, ele mediu a partir desse ponto aqui, porque eu selecionei mais próximo desse. ME, vou selecionar o objeto e vou clicar para cá, e digito 2, e ele fez ao contrário, porque eu digitei mais próximo de um extremo do objeto, tá? Esses comandos funcionam também com polilinhas, PL. E eu vou digitar um ME aqui, vou clicar nesse ponto, e vou botar aqui 10. E ele mediu 10 daqui para cá, 10 daqui para cá, e aqui é o que sobrou. Geralmente é assim que você faz o estaqueamento de uma via, tá? Você vai desenhar a sua via como uma polilinha, e aí vai colocar um comando measure e vai botar os pontos de 20 em 20, ou do qual for o acerto, né? 20 em 20 é muito usado para projeto geométrico de vias, ruas e estradas. Então, falando 20 em 20, mas isso pode ser mudado, claro. Ok? Então, são esses comandinhos aqui, ó. Tá. E eu quero mostrar logo, também aqui, esses comandos de adição que eu chamei de parte 2. Porque esses comandos de adição, eles têm... tá. Hoje em dia, no AutoCAD de hoje em dia, você não percebe tanto isso. Mas eles têm duas etapas de seleção de objetos. Eu vou tentar explicar aqui de várias maneiras como é que são essas duas etapas de seleção. Aqui eu tenho um trim, ok? E eu quero pegar esses objetos aqui e cortar para eles ficarem assim. Ó. Então eu vou digitar TR aqui e eu vou sair clicando em cima das linhas nos lugares que eu quero apagar dessas linhas.
quero apagar daqui para cá, quero apagar e quero apagar aqui. O que é que ele está fazendo? Ele está apagando a linha que eu estou clicando toda vez que ela é interceptada por um outro objeto, tá? Ele vai apagar. Para ele ficar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar aqui e apagar aqui, ok? Para ele apagar esse do meio, eu tenho que apagar aqui e apagar aqui. Para ele apagar esse último aqui do lado, eu tenho que apagar aqui, aqui e aqui. Ou eu poderia também apagar esse aqui do meio com o trim, sair do trim e aqui e usar o comando delete aqui para apagar esse restinho que sobrou daquele lado, né? Essa é a ideia do trim. Bom, ele não tem nenhum select mode. Eu fui clicando logo nas coisas, ele foi apagando do meio. O que acontece? Nessa lógica aqui, ó, para fazer só com o trim, eu teria que clicar aqui, aqui e aqui para ele apagar. Eu poderia chamar o trim aqui e definir uma coisa, uma opção dele, ó, que chama cutting edges. Quais são as bordas de corte dele? Eu clico nela aqui e ele entra no modo de Select Objects. Eu seleciono esse objeto daqui. Ele não vai mais cortar o objeto por todas as bordas de referência que eu tenho. Ele vai sobrar só isso daqui como borda de referência. Se eu clicar desse lado, eu apago esse lado da linha. Se eu clicar desse, eu apago o outro, tá? Eu posso clicar aqui e aqui. Aqui ele apagou todo, tá? É uma coisa que alguns programas não fazem. Mas, na verdade, o que eu queria fazer aqui era selecionar esse aqui como Cutting Edge. Ó. TR, Cutting Edge. Seleciono esse aqui. Dou Enter, que eu acabei meu Select Mode. Eu não quero selecionar mais nada. Dou Enter e clico aqui. E com o trim só, ele apaga tudo. Tá? Era mais fácil dar 3 cliques, né, do que fazer. Eu entrei no Cutting Edge, eu dei 3 cliques para fazer isso daqui. Né, se eu fosse apagar. Sem usar o Cutting Edge. Eu entraria no trim, clicaria aqui, aqui e aqui e chegaria nesse resultado. Nesse outro, eu chamei o comando trim, depois eu cliquei para selecionar o Cutting Edge, depois eu cliquei para selecionar a borda e depois eu cliquei uma vez. Ficou na mesma, né? Deu 3 cliques do mesmo jeito. Nesse caso aqui daria no mesmo, seria mais fácil por outro caminho. Até com um pouco mais as pessoas preferem fazer por esse caminho. Mas às vezes você tem um mapa da cidade de Salvador, uma base que você pegou, e você quer reduzir aquela base. Se você não fizer isso, eu tenho uma base, um negócio todo desenhado, aí eu quero pegar e desenhar um retângulo na minha base, tenho várias ruas, né, indo para um lado para o outro, tenho curva de nível, tenho curva de nível, passando por aqui, opa, SPL, né, outra curva de nível, sei lá. E eu quero uma região menor do meu elemento. Isso aqui é muito grande, vamos dizer. E eu quero pegar esse trecho daqui da minha malha para fazer. Aí eu vou chamar o comando trim, eu vou usar o cutting edges e vou selecionar isso daqui. Porque aqui ainda tem pouca coisa para clicar. E aí eu vou dar um enter para sair desse modo de seleção. E aí eu vou clicando nos meus objetos. Tá? Aqui, se você tem uma base cartográfica, topográfica, etc., uma base da cidade, e você quer cortar, e você não usar isso aqui, você vai ter problema. Você pode até ficar pesado demais. Vai ter que dar tanto clique para cortar esse negócio e chegar no lugar. E aqui eu poderia até, eventualmente, fazer isso daqui, ó. Trim, tem aqui Cutting Edge, vou selecionar que esse aqui é meu limite. Vou dar um Enter, e eu tenho a opção aqui de Crossing. Eu clico aqui em Crossing, e eu vou abrir uma janela e vou cortar um bocado de coisa de uma vez só. Tá? Vou sair cortando um bocado de coisa de uma vez só. Em muitos CADs, em muitos programas CAD, isso acontece. Você tem um negócio que ainda pode ser feito no Trim, no AutoCAD, mas só por curiosidade, o Mode, ó, ele tem o Quick e o Standard. O padrão, só para a gente entender, se alguém for usar o NanoCAD, por exemplo, para fazer o trabalho,
ele vai funcionar assim. Eu vou chamar o trim, o comando. Eu vou ter um modo de seleção de objetos. Aí eu vou selecionar quais são as minhas bordas de corte. Essas três aqui, por exemplo. Aí eu vou dar um Enter. E aí que ele vai entrar no trim. E ele só vai considerar esses objetos daqui como objetos a serem bordas de limite de corte, né, do programa. Se eu configurei meu objeto assim, e muitas vezes você não consegue apagar o último. Tá? Nesse modo aqui eu não consigo apagar o último, eu só consigo cortar. Isso daqui, ó, se eu chamar o TR, ele está configurado assim, ele vai entrar no Select Objects, tá? Eu vou mudar o meu mode para Quick. Para muitos casos ele vai funcionar um pouco mais rápido, mas muitos programas o Trim vai funcionar assim, com duas etapas de seleção. O Rhinoceros também vai funcionar assim, etc. Tá? E por isso eles estão num lugar diferente, tá? Dessa lógica da aula. Se eu estou no modo padrão, eu vou selecionar os objetos um a um. E aqui eu tenho o comando extend, ó, que é a mesma lógica do trim. O atalho dele é X. Depois vocês podem. Esses comandos estão todos aqui, ó. Aqui do lado. Move, rotate, copy, rotate. O trim está aqui. E o extend fica aqui dentro do trim, ó. Trim e extend estão aqui dentro. Esses comandos estão todos por aqui. O offset está aqui, explode. Eles estão nessa parte de modificação. E aí eu vou estender, eu vou usar o atalho. E aqui ele já vai pedir para marcar meu objeto. Ó. Aqui eu vou ter que estender uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Até chegar aqui nessa posição. Tá? Se eu usasse o modo de borda, aqui eu economizaria clique. Ó. Extend. Eu não vou mudar o mode mesmo, não, para o clássico. Mas Boundary Edges, eu seleciono aqui e aqui. Dou Enter e vou clicando nos objetos que ele vai para todo lado, né? Vai para essas bordas, que é isso aqui que eu tenho. Esse objeto aqui, como é que ele vai saber se eu estou querendo estender ele daqui para cá ou daqui para cá? É a mesma coisa do Measure, tá? Se meu mouse está mais próximo de uma extremidade, ele vai estender essa extremidade. Se está mais próximo do outro, ele vai para o outro lado. Aqui eu vou querer usar os dois. Vou querer usar os dois aqui para esse. Vou clicar mais perto desse, mais perto do outro. E está aqui feito o trim, tá? Ele também, em outros CADs, ele vai ter dois modos de seleção. Fica longe. Se quiser, ó. Ele tem dois modos de seleção. Ele vai ter dois modos de seleção. Por padrão, em muitos programas não tem essa opção de selecionar tudo, tá? Mas realmente tinha muita gente que chegava no modo antigo, ó, do Extend, que era esse modo aqui. Vou botar no Standard. Vou sair, vou entrar de novo no Extend, ó. Select Objects, escrevia All, selecionava todo mundo, dava Enter para sair do modo de seleção e saía clicando, às vezes miseravelmente, em mais pontos do que é preciso. É isso aí, tá? Não tem problema nenhum usar o modo rápido no AutoCAD, mas outros programas não vão ter esse modo, tá? Então, tem que ter esse cuidado com ele, tá? Então, é por isso que esses dois comandos são separados. Eles, na verdade, eles funcionam como o mesmo comando, ó. É engraçado isso. Se eu chamar aqui o trim, TR, e quiser usar um extend, eu seguro a tecla Shift, ó. Se eu tiver aqui com o trim ligado, eu vou cortar. Se eu segurar a tecla Shift, ele vira um extend. E o extend também. Então, na verdade, no AutoCAD, eles acabaram virando um comando, né? São muito relacionados os dois comandos. Eu estou cortando, mas quero estender, eu aperto o Shift. Eu estou estendendo, mas quero cortar, eu seguro o Shift e clique no comando inverte, mantendo a mesma borda que você selecionou, ou a borda total de todo o desenho, ou você pegando uma borda personalizada, digamos assim. Né? O Cutting Edge, o outro se chama Boundary Edge. É essa a lógica desses dois comandos. O trim, ele apaga a parte do segmento que você está clicando, que está sendo interceptada pelas bordas. A parte que você está clicando, ele apaga.
E o extend ele vai estender o lado do segmento que está mais próximo do seu clique quando você tem alguma dualidade, né? É claro que se eu tiver uma situação assim e assim, e eu quero dar um extend nesse objeto daqui, ele não vai, né? Eu venho para perto de cá, ele não vai, porque aqui, nesse caminho aqui do fundo, ele não tem nenhum objeto, eu vou ter que clicar ele mais próximo desse lado, para ele ser estendido, certo? E aí tem um comando, talvez seja desse comando de modificação, seja o mais difícil de entender. É o stretch, que é esse daqui, ó. Tá aqui o link do stretch. Tá aqui o atalho stretch S, ele tá aqui nessa sequência. Ele tem uma seleção só, mas o stretch ele só faz sentido quando você seleciona ele dessa maneira, ó. Com essa seleção da esquerda para a direita, que ele vai e ele vai. Bom, essa seleção que foi que a gente aprendeu sobre ela. Que ela vai selecionar os objetos que estão completamente dentro da seleção e os que estão também sendo interceptados por isso, tá? Agora, no stretch ele vai funcionar diferente. Ele vai fazer uma mistura de move com um extend, digamos assim. O que tiver totalmente dentro da minha seleção, ele não vai ele vai mover, mas não vai alterar as dimensões. O que está sendo cortado pela minha seleção aqui, ele vai estender, vai alterar o elemento. O mais complicado do stretch é entender isso daqui. Ele move e estica, ou até, às vezes, deforma o objeto. Ó. S, Enter, selecionei esse negócio de cá, e agora eu venho aqui. Ó. O objeto que estava completamente... Esse objeto aqui inicial, ó, minha seleção foi assim. Ó. Eita, vamos de novo. Então, esse objeto aqui que está completamente dentro, ele vai mover ele sem alterar. Esses dois objetos aqui que foram cortados, e são de uma polilinha, tá? Isso aqui é uma polilinha, na verdade ela é um objeto só, né? Se eu clicasse nela, ela ia toda. Mas aí meu stretch não ia funcionar. E essas outras partes da polilinha que ele estava cortando, ele vai esticar e vai alterar. Então, para eu fazer isso daqui, ó, aumentar 3 metros no meu stretch, eu vou ligar o orto aqui, eu vou apertar F8, para ele ficar ortogonal, e vou digitar aqui 3, Enter, e ele vai distorcer esse meu objeto para ele ficar desse tamanho, tá? Isso aqui é muito útil para você dar uma modificada no desenho. Você não usa ele para desenhar nada. Mas tem umas situações, vamos dizer que eu tivesse aqui, se eu tivesse paredes, eu tivesse aqui alguns cômodos, né, dessas paredes, e eu quero... Mas se fossem paredes mesmo, duplas, né, com a espessura de parede e tal, e eu quisesse aumentar essa medida daqui, por exemplo, ó, eu vou manter eu vou manter isso daqui, essa distância daqui, mas eu vou aumentar essa distância de cá e essa daqui, e vamos dizer 1 metro. Só resolveria melhor, né? Esses dois cômodos estão, né? Se eu faço isso com isso, imagine se você tivesse aqui linhas duplas e tal. Se eu pego um stretch, faço essa seleção daqui, ó. Eu selecionei essa região daqui, ó. Pá, pá, pá. Então, o que é que eu vou mover e manter? Esse daqui eu vou mover e manter. Esse daqui eu vou mover e manter. O que é que eu vou esticar? Essa linha de cá, essa linha de cá e essa linha de cá. E às vezes é isso que a gente quer. Se a gente fosse refazer isso aqui, movendo, esticando linha, né, estendendo linha para bater, ia dar um trabalho danado. E aqui eu pego aqui, clico aqui, ó,
digito 1 e já refiz essa mudança com um comando só, tá? Então isso aqui é uma coisa um pouco depois, mas lembrar que o trabalho de projeto não é fazer um desenho, o trabalho do projetista é mudar o desenho. A gente faz um desenho para criticar ele, para analisar, criticar e saber como é que ele pode ficar melhor, né? Melhor pode ser várias coisas, pode ser mais bonito, pode ser mais funcional, pode ser mais econômico, pode ser uma melhor eficiência energética. Como é que a gente mede dessas coisas, né? Bom, por hoje é isso. A aula demorou um pouquinho de começar, mas eu acho que valeu.